joking, there's a hole in the plan. No, you don't mean nothing at all to me. Bom dia! Sempre com uma musiquinha, começando o nosso café alquímico. Como sempre, pega a sua xícara de qualquer coisa que você tome pela manhã, pra gente navegar juntos. Essa semana com um tema muito especial. Aproveitar que estamos nessa energia materna, Dia das Mães se aproximando. Sabemos que o maternar é sempre, é todos os dias, é o tempo inteiro, mas já que temos uma data que é específica para elas, por que não a gente aprofundar e olhar para essa relação com a mãe, essa dinâmica do maternar, a partir de uma perspectiva mais profunda, menos rasa, para além do comercial, dessa perspectiva meio romântica demais do que é vendido, que é bom também. É importante a gente ter esse recorte, né, para ressaltar essa relação tão primordial, tão importante que é a nossa mãe. Então eu aproveitei, e o tema de hoje do nosso Café Alquímico de edição 11 é alquimia materna, bênçãos versus herança de dores. A relação com a nossa mãe, ela é material de estudo para diversas linhas terapêuticas, psicológicas, porque é inevitável. Muito das nossas potências e também dos nossos desafios, quando você vai mergulhar num processo terapêutico, acaba que o rio vai te levar para essa relação com a mãe ou com o pai. Mas com a mãe, como a gente foi gestado ali, aquele útero, recebendo diretamente dela os nutrientes e tudo mais, a origem de muitas dessas potências e dos nossos desafios está lá, nessa relação. Desde o momento da concepção, até toda a gestação, até como você nasceu. Você pode tanto encontrar na literatura diversos livros, quanto se você for pesquisar na internet, quanto pesquisas na medicina tradicional, já tem muito material onde tem já comprovado o impacto dessa relação na nossa vida mesmo, na predisposição genética. E quando a gente vai para uma terapia, seja ela psicologia ou terapia alternativa ou linhas xamânicas ou trabalhos espirituais, o que seja, muita coisa vai recair nessa relação com a nossa mãe. Se a gente for pensar em termos práticos, é fácil de compreender, né? Lá no útero foi realmente a nossa primeira morada. Foi de lá que a gente recebeu tudo que é necessário para conseguir nascer, se desenvolver. Foi dela que a gente recebeu as primeiras referências de toque, de nutrição, de afeto, de construção mesmo da nossa identidade, especialmente a nossa identidade afetiva. E aí, nesse material, a depender de como foi essa relação, a forma como a gente ama, como a gente recebe e entrega afeto, as nossas dificuldades, às vezes, de se colocar, de se posicionar, de se relacionar amorosamente e no nosso dia a dia com outras pessoas, na maior parte das vezes está conectada a essa relação com a nossa mãe. Então, desde o seu momento ali
da concepção, como eu falei, até como foi o parto e também a gestação. Então, tudo que a sua mãe estava vivendo, todo o contexto onde ela estava inserida, né? Se foi uma gravidez desejada ou se foi desejada e ela estava muito ansiosa, insegura, o que normalmente acontece, né? As mães, elas passam por uma transição muito profunda de vida e, consequentemente, ela acaba ali experimentando muitos sentimentos ambíguos, né? De realização, mais de medo, seja lá o que esteja acontecendo na vida dela. É meio que ganha uma amplitude vezes 10, uma lupa vezes 10. Todas as emoções e pensamentos e sentimentos se ampliam muito durante a maternidade, durante essa gestação. E a gente ali, enquanto ser que está sendo gerado nesse ventre, a gente vai absorvendo essas impressões para a nossa vida. Muitas delas ficam ali armazenadas no nosso subconsciente. E aí, de acordo com o que a gente vai se desenvolvendo nas relações, muitas vezes a gente tem algumas dificuldades que não sabe explicar por quê. Muitas vezes relações repetitivas, né? Eu não consigo dar limites, ou então eu sempre atraio o mesmo perfil de relacionamento amoroso, ou eu não consigo me gostar, eu tenho questões com minha autoestima, ou então, principalmente os corpos femininos, né? Eu tenho muita dificuldade de lidar com autoridades, ou então eu não consigo, mesmo com tanta maternidade, eu não consigo ter uma relação equilibrada. Enfim, ou então potências mesmo, né? Eu sempre fui muito desenrolada, eu sempre fui uma pessoa, independente de homem ou mulher agora, que consegue liderar, que consegue ir pra vida. E aí, muitos desses talentos e heranças de dores, quando você vai refletir ou quando você vai para uma terapia, tá lá no sistema, na história da sua linhagem materna. Então, a forma ali como sua avó, sua mãe lidou com um relacionamento amoroso, lidou com questões de trabalho, lidou com relações de amizade, com construção de história de vida, com vários tipos de áreas. Quando você vai avaliar, muitas vezes a resposta para alguns comportamentos seus estão lá nessa relação com a mãe. E aí tem o oitavo acima, que a depender de como que é essa relação, se você muitas vezes critica algum comportamento da sua mãe, ou se você especialmente julga. Gente, julgar é diferente de concordar. Você pode não concordar com posturas, mas se você julga, provavelmente você tem uma predisposição muito grande a repetir os mesmos padrões de comportamento, se é que você já não está repetindo. E aí, muitas vezes, a idade adulta faz a gente se flagrar repetindo alguma característica que a gente criticou. Principalmente para filhas que se tornam mães. Ou para filhos também que acabam tendo outros filhos, né? Paternando. Muitas vezes um padrão que você está criticando ali na sua mãe, julgando, na verdade. Quando você vai ver, você está repetindo. E às vezes em várias áreas, né? Como eu já citei, às vezes é a forma como você lida com o dinheiro, a forma como você se relaciona amorosamente, né? A forma como você lida com sua autoestima. Tem terapias, tem caminhos mais... Existem caminhos mais específicos mesmo dessa relação com a mãe, que, por exemplo, a constelação familiar vai ter bastante material em como que você pode reconhecer esses padrões limitantes e de bênçãos também, atualizar as bênçãos e se liberar dos padrões limitantes. Mas normalmente a gente sai desse lugar de ficar repetindo os padrões quando a gente ressignifica, sai do julgamento e muitas vezes entende, porque o que acontece? É uma dinâmica muito paradoxal.
por mais que o padrão seja limitante, seja conectado a dinheiro, a vida amorosa, às vezes não, na maior parte das vezes, repetimos para se sentir pertencente, principalmente em relação à prosperidade. Às vezes, se a sua linhagem materna é de mulheres que sempre foram dependentes, muitas vezes você não consegue prosperar para se sentir pertencente. Ou se você prospera, você sente culpa de só você estar ali nesse caminho e as suas bases não. Então, da mesma forma, os relacionamentos amorosos. Então a pergunta é, como que sai desse ciclo? A primeira coisa para sair é parar de julgar. Parar de julgar. Se é um ciclo de algum desafio, é parar de julgar como eu acho que minha mãe deveria ser, como eu acho que ela deveria ter me entregado afeto. Claro que tem um arquétipo do que é ser uma mãe saudável, do que é o maternar saudável. Mas se você entra no julgamento, tanto desse afeto que foi realmente muitas vezes negado ou rejeitado, existem vários padrões, várias feridas, né? Ferida de abandono, ferida de traição, ferida de rejeição, que na maior parte das vezes a origem está nos nossos primeiros anos de vida ou na nossa relação com a nossa mãe ao longo da vida. E aí a gente leva para a vida adulta. E normalmente a nossa primeira predisposição é julgar. É fazer de tudo para querer se livrar daquilo. Só que o ponto de partida é que muitas vezes a gente faz isso com muito julgamento e com muita crítica. E como eu disse antes, não é sobre concordar. É sobre compreender que aquela mulher, né, que é a sua mãe, teve uma história de vida e teve as escolhas dela para ter e determinados tipos de comportamento. E que você pode não concordar, mas se você julga e tenta consertar, muitas vezes a sabedoria da vida te coloca repetindo os mesmos padrões para que você sinta na pele que tem algumas dinâmicas que é compreensível porque que alguns padrões na vida dela se repetem. Então, o primeiro passo é ok, eu reconheço esse comportamento nela, muitas vezes está em você também. Então agora eu vou parar de julgar, vou para a energia da aceitação, de ok, eu aceito, embora você possa não concordar. E como que eu posso, e aí trazer as perguntas, né? Como que eu se investigar também, o que é que eu repito dessa relação? Quais os padrões eu estou repetindo? E como que eu posso caminhar de forma saudável com esse padrão e parar de julgar? Porque o que acontece? Quando você julga o comportamento da sua mãe, dessa relação específica, na verdade qualquer comportamento, mas a gente está trazendo da mãe em questão, que é uma relação bem visceral, que influencia muito mesmo como que a gente age. Então, quando você julga e tenta consertar, você deixa de receber também as bênçãos. Porque às vezes você quer, traz o ponto de partida que você vai fazer diferente, que você não vai repetir a história, vai para a energia da raiva, do julgamento. E aí, às vezes, também a sua mãe tem várias características incríveis, de liderança, de amorosidade, de empatia, de compreensão. E você deixa de receber porque você está no julgamento de querer se livrar dos desafios. Então, o primeiro passo é deixar de julgar, perguntar como você pode fazer diferente e como que você pode atualizar na sua vida as bênçãos e o caminho que ela já trilhou para você estar aqui hoje. Porque a maior contribuição das nossas mães é ter nos dado a vida, é ter entregado pra gente tudo o que precisamos para estar aqui hoje, por mais que as coisas não estejam perfeitas. É um fato que elas nos deram o bem mais precioso do que é a vida. Então isso por si só já coloca a gente no lugar de ok, por mais que não tenha sido perfeita essa relação, por mais que todos tiveram suas bênçãos e seus desafios. Então como que eu posso seguir aqui? Olhando para
predisposição do que eu estou repetindo e ao mesmo tempo atualizando as bênçãos e as virtudes dessa relação. E se investigar mesmo, né? Se olhar e ver, nossa, o que do meu comportamento tá conectado ao que eu deixei de receber da minha mãe ou ao que eu recebi em excesso. O que nela, na história dela, se repete na minha. E como que eu posso fazer diferente agora? Livre de pensar que eu vou deixar de ser pertencente. Ou então, o que eu posso fazer diferente agora, livre da energia da raiva e do julgamento. Mas sim da energia de, ok, eu não concordo, mas agora eu vou escolher uma história de vida diferente para expandir esse sistema. Não para deixar de fazer parte, mas para expandir, para trazer mais possibilidades. Só que assim, tudo isso que eu tô trazendo aqui é um material muito delicado, muito profundo e que dificilmente a gente consegue alcançar e perceber todas essas dinâmicas, todas esses pequenos os pequenos aprendizados e os grandiosos aprendizados por detrás desses desafios sozinha. Quando a gente vai para um processo de terapia, que a gente vai perceber o tanto de ponto cego que a gente tem, de desafios mesmo que a gente tem, e também de bênçãos, que está conectado a essa relação. Então, pensando nisso, aproveitando essa onda, né, que está no ar aí, desse dia tão importante que é esse ser que nos trouxe ao mundo, eu abri duas possibilidades nos meus atendimentos especiais. Então, assim, o meu ciclo alquímico, que é o meu processo com 4 atendimentos, ele tá com um valor bem especial, né, para as mães, para quem quer presentear, para quem quer trazer uma energia de cuidado, uma energia de afeto, desde esse lugar das mães conseguirem também se olhar, inclusive para a relação com as mães delas, ou qualquer outra questão que as mães queiram trazer. Então tá com um valor super especial, para que a gente traga essa oportunidade dela viver mais leve, viver realizada. Então o ciclo alquímico tá com essa condição. E também, quem não quiser vir no ciclo, quem quiser uma coisa mais rápida, mais pontual, mas igualmente profunda, tem também um atendimento que eu tô unindo a leitura com Teta Healing intuitiva, mais uma limpeza de alguma questão que a sua mãe ou você que é mãe está vivendo na vida, e uma tiragem com o tarô. Então, esses 2 atendimentos meus, eles estão com uma condição bem especial para as mamães, especialmente essa semana. Então, se vocês quiserem saber mais, é só me chamar aqui. E é isso, meu povo. Então, talvez o melhor presente que a gente se dê enquanto mãe, ou que dê para nossas mães, se liberar, ressignificar essas histórias das heranças de dores, para que a gente possa receber as bênçãos que esse ser já testemunhou, já desenvolveu ao longo da vida, que é a nossa querida mãe. Então aproveitem essa semana, desejo a todas as mamães e a todos os filhos que tenham um momento bem especial. E a gente se vê então no nosso próximo Café Alquímico. Ótima semana!